A Revolução do Amor, Joyce Meyer, áudio 11. Há vários anos, minha tia precisou se mudar para uma residência terapêutica. Durante os 3 ou 4 primeiros anos, ela não queria fazer nada. Ela estava triste por ter de deixar sua casa e não tinha vontade de participar da nova vida que estava à sua disposição. Embora houvesse muitas atividades disponíveis e até oportunidades de ajudar outros, ela insistia em não fazer nada. Dia após dia, ela se sentava em seu apartamento e se sentia desanimada. Ela se sentia mal fisicamente e, de um modo geral, era alguém de difícil convivência. Finalmente, ela tomou a decisão de que não poderia simplesmente continuar sentada sem fazer nada e se envolveu com o estudo bíblico e em visitar pacientes do anexo da instituição dedicado ao asilo para idosos. Ela jogava, ia a festas e fez muitos amigos. Logo, ela estava me dizendo que era mais feliz do que jamais havia sido em toda a sua vida e que se sentia ótima fisicamente. O estado de uma pessoa inativa vai de mal a pior, até que a inatividade começa a afetar cada área de sua vida. Ela se permite passivamente ser jogada de lá para cá pelo ambiente, pelas circunstâncias que a cercam. Ela permite que seus sentimentos a dirijam e, como nunca tem vontade de fazer nada, simplesmente observa e reclama enquanto sua vida desmorona. Ela quer fazer muitas coisas, mas é subjugada por um sentimento quase indescritível. Ela tem preguiça e não tem ideias criativas. Pode até começar a pensar que existe algo de errado fisicamente com ela e que é por isso que lhe falta energia. Para ela, a vida se tornou uma sucessão de problemas insuperáveis. Depois que passamos por um problema ou por uma série de decepções, ou quando a tragédia nos atinge, geralmente acabamos por permitir que a inatividade tome conta de nós. Tratarei disso no final deste capítulo. Quando essas coisas acontecem, pode ser que queiramos desistir, mas quando fazemos isso, Satanás está esperando para atacar e virar e tirar vantagem da situação. Não podemos, em hipótese alguma, permitir que a passividade dê ao inimigo acesso às nossas vidas. Estar ativa me ajuda a superar um dia mau. Enquanto estou tendo meu dia difícil hoje, há milhões de pessoas no mundo que achariam que o meu dia é uma festa se comparada ao que elas enfrentam. Durante mais de 2 décadas, um exército rebelde na África Oriental tem escravizado crianças, forçando-as a serem soldados em uma guerra iniciada por uma milícia guerrilheira que tem a audácia de se chamar de Exército de Resistência do Senhor. Esses guerrilheiros aterrorizam a parte norte de Uganda. Eles raptam crianças pequenas de 7 anos e as obrigam a se tornarem soldados ou escravos sexuais e a fazer outros trabalhos degradantes. Algumas estatísticas afirmam que cerca de 40 mil crianças foram capturadas. O que começou como uma rebelião contra o governo vigente se transformou no massacre de pessoas inocentes por um comandante que afirma pretender criar uma sociedade baseada nos 10 mandamentos, enquanto transgride todos eles. Esse homem, Joseph Kony, um dia foi sacristão. Agora ele mistura o Antigo Testamento com o Alcorão e com rituais tribais tradicionais para criar sua própria doutrina. Suas táticas têm sido brutais. Na época em que escrevo este livro, foi dada uma trégua e muitas das crianças estão sendo soltas, mas na maioria dos casos, os pais delas foram massacrados. E assim, elas não têm um lar para onde voltar. A maioria das crianças foi obrigada a usar drogas e se viciou nelas. Elas foram forçadas a cometer atos de violência inacreditáveis para um adulto, quanto mais para uma criança. Crianças pequenas foram obrigadas a atirar, matando toda a sua família. O que elas podem fazer agora? Perambular pelas estradas cheias de ódio,
tentando encontrar um meio de esquecer o que fizeram. Elas precisarão de ajuda e posso orar hoje e pedir a Deus que me use. Posso tirar o meu pensamento de mim mesma propositalmente e pensar em pessoas como essas que acabo de descrever, pessoas que têm problemas reais. Posso me lembrar dos olhares sem esperança que vi no rosto das pessoas quando tive o privilégio de viajar para Uganda e posso continuar fazendo todo o esforço possível para enviar ajuda para elas. Posso imaginar-me tentando colocar um sorriso em seus pequeninos rostos para substituir a raiva que vi quando cheguei. Posso imaginar como a vida delas pode ser depois que ajudarmos a construir uma nova aldeia onde elas possam ter pais adotivos, boa comida, amor e educação, assim como o ensino adequado sobre Jesus e o seu plano para a vida delas. Criança soldado. Por favor, Deus, chega de mortes. Hoje não. Não consigo mais ver. Esta foi a oração. À distância, Ellen pode ouvir os gritos, o barulho penetrante dos tiros e o pânico provocado pelo terror total o atinge. Ele sabe muito bem o que significam aqueles sons. Como ele poderia se esquecer? Foram os mesmos sons que ele ouviu bem antes dos soldados atacarem a sua aldeia e sequestrarem seu pai e sua mãe, espancando-os brutalmente até a morte para intimidar e coagir os outros sequestrados. Naquele dia terrível, os rebeldes realmente deixaram Ellen para trás, mas depois de se esconder nos arbustos durante semanas, com 5 outros garotos, dormindo no chão, sem comida ou água, os rebeldes os encontraram. Ellen tinha apenas 10 anos. Desde o momento em que foi sequestrado, ele era espancado 2 ou 3 vezes por dia e recebia pouca comida ou água. Levante-se, garoto. É hora de ver os seus amigos morrerem. O soldado rebelde gritou para ele. Ele foi forçado a olhar, impotente, enquanto os soldados atingiam seus amigos na cabeça, até que eles ficassem estirados e imóveis em uma poça horrível feita pelo seu próprio sangue. Sob ameaças de morte, os rebeldes também o forçaram a cometer atos abomináveis de maldade. Ele conseguia sentir o seu coração deslizando para as trevas. Esta noite, quando mandarem ela encolher madeira para o fogo, ele planeja fugir. Ele vai correr muito, vai correr até cair se for preciso. A liberdade é o seu sonho. E talvez, se correr para bem longe, ele possa viver por um dia sem mortes e talvez começar a se curar. Ellen vive hoje em uma nova aldeia em Gulu, Uganda, destinada a alojar e ajudar crianças soldados. O Ministério Joyce Meyer, em parceria com o Ministério Uatoto, está desenvolvendo esta aldeia para alcançar crianças afetadas. As estatísticas dizem: o Exército de Resistência do Senhor, LRA, sequestrou mais de 30 mil crianças para servirem como soldados ou escravos sexuais em Uganda. Desde 2007, existiram aproximadamente 250 mil crianças soldado em todo o mundo. Enquanto eu decidia se devia ficar deprimido o dia inteiro, recebi um e-mail de alguns amigos que serviram a Deus no ministério por mais de 25 anos. Era para informar sobre seu filho de 22 anos que tem um câncer de tireoide muito grave e fatal. Se eu olhar para além de mim mesma e perceber que muitas coisas estão acontecendo no mundo além de mim, gradualmente começo a me sentir menos concentrada em meus problemas e mais grata pelas minhas bênçãos. Fico impressionada quando penso em quantos dos nossos problemas estão ligados às coisas nas quais pensamos. Quando penso no que eu queria e não consegui, meu humor cai, cai e cai.
Mas quando penso no que tenho e nas tragédias que as outras pessoas estão vivendo, percebo que, na verdade, não tenho problema algum. E, em vez de ser patética, posso ser grata. Sou eternamente grata por Deus continuar a me lembrar de permanecer ativa fazendo algo de bom, porque lembre-se, vencemos o mal com o bem. Vê Romanos 12, 21. Alguém tratou você injustamente? Por que não orar por ele ou ela? Isso fará você se sentir melhor. Você teve uma decepção? Peça a Deus para lhe mostrar outras pessoas que estejam mais decepcionadas que você e tente encorajá-las. Isso as ajudará e fará com que você se sinta melhor ao mesmo tempo. O mundo está ficando mais violento o tempo todo. À medida que continuo escrevendo, recebo outra mensagem. Uma mensagem de texto me informando que uma igreja de outra cidade passou por um tiroteio aleatório na noite passada. 2 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. Lembro-me do que a Bíblia diz em Mateus 24 sobre os sinais do fim dos tempos, afirmando que, em meio a toda a violência e tremenda necessidade, o amor da grande massa de pessoas se esfriará. É contra isso que precisamos lutar. Não podemos deixar que o amor desapareça, porque se o fizermos, estaremos entregando o planeta ao diabo. Quando soube do tiroteio na igreja, eu poderia ter dito: ah, isso é muito triste. Eu poderia ter me sentido mal por alguns minutos e depois ter voltado para as minhas próprias decepções, mas me recusei a fazer isso porque não vou viver com esse tipo de atitude. Depois de ouvir falar sobre a crise, pensei por alguns minutos e decidi pedir a meu filho para telefonar para o pastor e descobrir o que podíamos fazer para ajudá-los. Talvez as famílias que perderam os seus entes queridos precisassem de algo, ou talvez o simples fato de saber que alguém se importa já ajude. Fico impressionada quando penso em com que frequência passamos por maus tempos e ninguém sequer nos liga. Acho que as pessoas pensam que todos vão fazer isso, e então ninguém o faz. Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Até o próximo áudio.